para que possamos juntos continuar estudando a palavra do Senhor. Por isso, queremos dar boas-vindas àqueles que já estão conosco, àqueles que estão chegando. Todos são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. É um privilégio para nós, da Trinity House of Hope, ter você conosco nesta noite para que possamos continuar, né? Lembre-se que nós estamos tratando de entender o que estamos chamando da maior batalha do crente, né? E estamos colocando que a maior batalha do crente, segundo o que nós entendemos da Bíblia, segundo o nosso entendimento bíblico, a maior batalha do crente é travada na mente do crente. Estamos tratando de entender e aprender, à luz da Bíblia, como vencer esta batalha. É disso que se trata, né? Então, quero chamar sua atenção para lembrar a você que na semana passada, né? Na semana passada nós terminamos dizendo que o homem perdeu a primeira grande batalha. Quando foi que o homem perdeu a primeira grande batalha do inimigo diretamente na mente do homem? Quando foi? Lembre-se que nós falamos, né? Que foi exatamente naquela situação onde o inimigo enganou a mulher no Jardim do Éden, né? Você se lembra que nós explicamos isto? E o inimigo fez, então, um jogo psicológico. E é isto que ele faz. É um jogo psicológico. É isso exatamente o que ele faz. Com aquela situação de que não tem problema não, é só um pecadinho, não tem problema não, você não vai fazer nada demais, não tem problema não, você vai fazer algo que todo mundo faz. Aliás, você não é o único que faz isto. Então, com esse tipo de jogo psicológico foi que ele enganou Eva, né? E Eva, então, caiu naquele grande conto, né? Do inimigo, digamos assim. Quando Deus disse para o homem, né? Lembre-se bem, quando Deus disse para o homem que se ele comesse do fruto da ciência do bem e do mal, ele morreria. Deus estava falando da morte espiritual. O diabo tomou tudo isso à conveniência dele e jogou com a própria palavra de Deus a sua conveniência. Tem que prestar muita atenção nisso, porque ele é bom nisso. Por que eu digo que ele é bom? Porque ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra muito mais do que muito crente. Então, este que é o problema. Quando ele conhece a palavra, então ele joga com a palavra. Foi exatamente isto que ele fez. Por isso que nós falamos que foi um jogo psicológico que ele fez com Eva. Porque Eva, lembre-se que, falamos isso também, Eva não estava presente quando foi dada a ordem a Adão. Eva nem existia. Então veio a ordem a Adão e Eva depois, ela não soube como sair daquela situação e acabou assim caindo, né, no conto, digamos assim, do inimigo. Lembre-se que toda tentação do diabo contra o crente, toda tentação se leva a cabo na mente. Começa na mente. É na mente que o homem sofre os ataques, né? É na mente que chegam, né, os dardos inflamados do maligno na vida do homem. Então, é preciso derrotar aquela fortaleza que temos explicado aqui nos nossos outros estudos, né? Lembrando para você que os nossos estudos ficam expostos no nosso canal do Facebook e também do YouTube. Você tem acesso, então você pode ir lá para você ver. Então veja bem que o crente precisa, já falamos aqui, né? E talvez vamos voltar a falar um pouquinho mais, vencer, então, o crente precisa desfazer a fortaleza que o inimigo cria. Por quê? Quando
essa fortaleza ela não é combatida e não é desfeita, então o crente ele se torna indefeso. E nós falamos aqui também, estamos sempre repetindo, que em uma guerra espiritual, um exército que não tem defesa, ele está condenado à derrota. Lembra-se disso? Um exército que não tem defesa, ele está completamente condenado à derrota. Então, um exército que não tem defesa será facilmente vencido. Então vamos lá para entrarmos naquilo que temos preparado para hoje, né? E nós vamos começar lendo o nosso texto básico, Romanos 1:2. Mas antes disso, fecha os teus olhos e nós vamos orar e vamos colocar este tempo diante de Deus e pedir a Ele que venha nos abençoar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar, bendizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus bom, Tua misericórdia dura para sempre, ó Deus, a Tua bondade, a Tua fidelidade se estende de geração em geração. É pela Tua graça, Senhor, que nós estamos aqui. É pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, e nós queremos Te agradecer porque o Senhor permite que estejamos juntos para estudarmos e aprendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê a autoridade que nós precisamos. Que o Teu Espírito Santo nos dê a unção que nós precisamos para que a Tua palavra seja exposta tal e qual ela é. Não permita que nós retiremos nada da Tua palavra. Ó Deus, não queremos retirar nada. Também não queremos agregar nada nosso, do homem, à Tua palavra. Porque a Tua própria palavra não permite isso. Por isso, Senhor, dá-nos a sabedoria para aprendermos juntos a Tua palavra e mais ainda, Senhor, dá-nos valentia e poder de decisão, ó Deus, para colocarmos a Tua palavra em prática nas nossas vidas, no nome de Jesus. Ok, vamos lá então, vamos lá, Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias, né, em outras versões, de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja bem essa palavra, racional, raciocínio, cérebro, mente, emoções, alma, tá bom? Versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, em outras versões, com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha aí de novo a palavra, né? Do vosso entendimento. Aí de novo, cérebro, mente, raciocínio, emoções, está tudo aí. A alma está tudo aí, tá bom? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo, ele está completamente deixando subentendido ou entendido, ou claro, né? Está deixando claro aqui neste versículo, veja bem, né? Quando você começa a analisar do final do versículo 2, e você vai voltando, digamos assim, para o 2 e o 1, você vê então que ele termina dizendo que Deus tem para mim, para você, Deus tem para o crente. E isso, meu irmão, é exclusivamente para o crente. Não é para o ímpio. Deus tem uma vontade dele para mim, uma vontade dele para você, uma vontade dele para sua casa, para sua vida, para sua família. Deus tem essa vontade dele, e essa vontade dele, o apóstolo Paulo está explicando para os irmãos de Romanos que essa vontade que Deus tem para mim e para você, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então a vontade de Deus para a nossa vida não precisa da gente agregar nada mais nela, porque ela já é completa. Ela é completa. Então o apóstolo está explicando isto, né? Mas o apóstolo está dizendo que nós precisamos de experimentar essa vontade. Tá bom? Nós precisamos experimentar essa vontade.
para experimentar essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus para mim e para você, o apóstolo também está dizendo que nós precisamos de tomar algumas atitudes. Isso está muito claro nesse versículo, né? E a atitude principal que nós temos que tomar, segundo a epístola de Paulo aos Romanos 1 e 2, né? É que nós precisamos de renovar o nosso entendimento. Nós precisamos de transformar a nossa mente, o nosso entendimento. Nós não podemos nos conformar. Veja bem. Não podemos conformar com o quê? Não podemos nos conformar com o mundo, mas temos que transformar. Você não pode tomar a forma do mundo. O mundo tem uma forma. A forma do mundo é pecaminosa. A forma do mundo é corrupta. A forma do mundo, a vontade de Deus não está nela. Já existe essa forma. É como se fosse uma forma, né? Como se fosse uma forma. Então, veja bem, dá aquele exemplo da forminha de gelo no congelador. Você toma água, coloca na forma de gelo para que a água tome forma de gelo. Então, o que está explicando é isso. O mundo já tem uma forma, o mundo tem um sistema, ok? E está falando que eu e você, nós não podemos entrar nesse sistema, nós não podemos entrar nesta forma. E isso, eu e você, batalhamos no nosso dia a dia todo o tempo para não tomarmos a forma do mundo. Mas Paulo está explicando também que para nós não tomarmos essa forma do mundo, nós precisamos de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, tudo é no raciocínio. Por isso que vem, então, o ataque do inimigo contra o crente na sua mente. E eu estava vendo isto, e eu quero compartilhar com vocês algo aqui importante, que é essa palavra que Paulo usa. Paulo começa dizendo rogo-vos. Tá falando de rogar, tá bom? Então, quando nós analisamos essa palavra, você veja bem comigo que quando você analisa, aparece aqui essa palavra e nós vemos então que não está Paulo, quando ele fala assim, rogo-vos irmãos, veja bem que Paulo está falando para os irmãos de Roma. Paulo está falando para a igreja que já existia em Roma e que ele várias vezes manifestou que ele queria estar lá. Então Paulo ele está falando para essa igreja que existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para eles. E Paulo está falando assim, eu quero rogar a vocês. Entendeu? Então, quando você vê isso aqui, você vê então que Paulo não está dando um mandamento. Paulo não está dando uma ordem para que eles experimentem essa vontade de Deus, para que eles renovem as suas mentes, para que eles não tomem a forma do mundo. Paulo não está mandando, né? Então veja bem que não se trata de uma lei, não se trata de uma norma, porém também não se trata de um simples pedido. Sabe, não se trata também de um simples pedido do estilo... Tipo assim, se der para você fazer, faz, se não der, você não faz. Não. É algo muito maior do que isso. Quando ele diz, então, rogo-vos, nós encontramos o original grego, a palavra parakaleo no grego, tá bom? Que tem o sentido de invocar, que tem o sentido de suplicar, que tem o sentido de implorar. Tá bom? Desejar ardentemente aquilo. Então, Paulo está falando assim, eu imploro a vocês. Eu suplico a vocês. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala, eu rogo, eu suplico a vocês. Eu peço a vocês com um grande desejo no meu coração, né? Pelo amor de Deus, é isso que Paulo fala. Sabe quando você vai pedir uma coisa para uma pessoa, aí você fala assim, pelo amor de Deus, faz isso para mim, é mais ou menos por aí. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Né? Então,
que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu rogo-vos, eu imploro a vocês, que vocês não tomem a forma do mundo. Eu rogo, eu imploro a vocês, né, que vocês se transformem pela renovação do vosso entendimento. Eu rogo a vocês que vocês experimentem a vontade de Deus para vocês, que é boa, agradável e perfeita. Por que Paulo podia falar isso? Ora, porque Paulo, ele já experimentara a vontade de Deus, ele já andava na vontade de Deus, e Paulo sabia muito bem o que eu e você precisamos aprender, e não somente de aprender, mas precisamos de praticar, é que a vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa própria, porque ele sabe muito melhor aquilo que é melhor para nós do que nós mesmos. Então, esse é o ponto que eu queria falar antes de nós avançarmos, né? Então, veja bem, esse rogo-vos de Paulo, ele vem, irmãos, daquela ideia, né, da súplica a Deus, né? Daquela ideia de quando você tem um desejo ardente, que você quer uma bênção, você quer algo de Deus e você implora, você suplica a Deus, né? Então, isso é o rogo, né? Isso é rogar a Deus. Então, o apóstolo está colocando desta maneira, então, para os irmãos de Roma, ou seja, não estou mandando, né? Mas também não se trata de um simples pedido. Eu quero realmente, de todo o meu coração, que vocês experimentem essa vontade de Deus para a vida de vocês. Então, a questão aqui é essa: existe para cada crente, aos quais Paulo aqui está chamando de irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, né? Não está falando para os ímpios. Não está falando para os ímpios. Paulo está dirigindo não a toda a cidade de Roma. Paulo está se dirigindo aos santos que vivem em Roma, aqueles que já haviam recebido a Cristo. Então, Paulo está falando. Por que eu falo isso? Porque, ora, o ímpio não pode desfrutar da boa e agradável, perfeita e agradável vontade de Deus. O ímpio não pode jamais, né? Porque o ímpio não tem acesso à vontade, essa vontade de Deus que eu e você temos, que o crente tem. Então, esta vontade, ela é de Deus para o crente, ela é exclusiva para os filhos de Deus. Ela é exclusiva para mim e ela é exclusiva para você. O que é, então, que o crente precisa fazer para viver nesta vontade de Deus para a sua vida? Então, o próprio versículo, ele nos dá, então, a resposta para esta pergunta, né? E o que nós estamos tratando de fazer é exatamente tratando de ampliar, né? Ou seja, estamos agregando mais material, mais conteúdo do próprio Paulo em outras passagens da Bíblia, né? Para que nós possamos entender isso, né? E mais do que entender, para que nós possamos viver isto, né? Então, é isso que nós queremos fazer. Então, vamos agregar mais material nisso. Então, vamos a 2 de Coríntios, capítulo 3... 2 de Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5. Presta atenção numa coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção nisso, ó. Depois que nós somos salvos, né? Depois que nós somos salvos, que é a maior bênção que nós temos é a salvação, o maior milagre que nós temos é a salvação, né? Então, uma vez salvos, nós precisamos de vencer essa batalha da mente todo o tempo, né? E isto só é possível, segundo Coríntios 3 e versículo 5, ele fala assim, ó, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento. Olha aqui de novamente, aqui, olha a palavra aqui, ó, todo o entendimento a obediência de Cristo. Então, isso só é possível
levando tudo isso, levando a minha mente, levando o meu conhecimento, levando tudo isso aos pés de Cristo, à obediência de Cristo, né? A mente do homem, ela é onde está concentrado, na mente do homem, onde está concentrado a maioria dos ataques malignos contra a vida do homem, tá bom? Como é então que o crente leva os seus pensamentos à obediência de Cristo? O cristão precisa vencer, você precisa vencer cada luta. Lembra daquele conceito que nós falamos nos estudos passados? Lembra do conceito das lutas que estão dentro das batalhas, que estão dentro da guerra espiritual. Então, o crente ele precisa vencer a luta de cada dia. Vencendo cada luta, ele vencerá então a batalha. E vencendo cada batalha, ele vencerá então a guerra espiritual. Então, mas nós sabemos que isso não é fácil, né? Nós sabemos que isto não é fácil, né? Às vezes se torna natural escutar um crente falando que ele está lutando contra este ou contra aquele pecado e que não pode vencer e que está muito difícil para ele vencer, né? Ele consegue tudo isso ou aquilo, mas esse pecado determinado ele não consegue, seja um vício, né? Seja um costume, seja uma tradição, né? Ele vence muitas outras coisas, ele muda muita coisa no seu caráter, né? Mas tem coisas que ele não consegue vencer. Lembre-se que quando nós estamos em Cristo, nós temos o Espírito de Deus passa a morar em nós. Porém, a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Então, o problema do crente segundo a palavra de Deus, eu quero que você vá para lá comigo em mais um texto para agregar mais material aí, ó. Segundo a palavra de Deus, no segundo livro, na segunda de Paulo aos Coríntios, tá bom? Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você veja bem no versículo 11, capítulo 11, perdão, versículo 3, que diz assim, ó, veja bem o que diz aqui, ó. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vejamos algo aqui muito importante. Vejamos aqui. A palavra simplicidade aqui é uma palavra muito importante para nós, né? O original grego aparece essa palavra que é apilotes ou apilotes, para a qual nós encontramos o seguinte significado: ó, singularidade, sinceridade, originalidade, algo feito sem dissimulação ou egoísmo. Então, quando Paulo está falando aqui, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O grande problema meu e seu, o grande problema da igreja, o grande problema é que, às vezes, nós nos afastamos da simplicidade que há em Cristo. E quando nós nos afastamos da simplicidade que há em Cristo, então nós deixamos essa originalidade do Senhor, esta unicidade que só Ele tem. Então, quando nós fazemos isso, nós então passamos a acreditar em outras coisas, né? Nós passamos a deixar a simplicidade do Evangelho que está na sua palavra e passamos a ouvir outros fundamentos. Passamos a ouvir outros fundamentos que eles, em um determinado momento da nossa vida, eles passam a ser
tão importantes quanto a palavra, a primeira mão, e depois nós fazemos dele, inclusive, até mais importantes. Então você para de escutar o seu líder na igreja e vai escutar o seu amigo na escola. Você para de escutar o seu pastor e você vai escutar o seu amigo no trabalho. Você está deixando a simplicidade do evangelho, porque o evangelho é simples. O evangelho é simples, a igreja é que complica. Então é exatamente isto que Paulo está falando. Quando acontece isso, então, nós somos enganados pelo diabo. Né? Por quê? Porque o crente acredita mais nas mentiras do diabo do que dos fundamentos que ele já tem com ele mesmo, que foram aprendidos na palavra de Deus. Então veja bem, segundo, ainda aí no versículo 4, tá bom? Aí ainda em 2 Coríntios 11, o versículo 4 diz assim, ó, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Veja bem, para nós terminarmos por hoje, é muito claro o ensinamento do apóstolo. O crente que se deixa enganar pelo inimigo, o crente que entra no jogo psicológico do inimigo, aqui está falando, termina o versículo falando que sofrereis. Então, esse crente, ele vai sofrer. Por quê? Porque ele não viverá, ele não poderá viver a boa, perfeita e agradável vontade que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, nós devemos ter em conta que quando recebemos a Cristo, nós recebemos um espírito novo, mas a nossa mente precisa ser renovada. É por isto que ele fala. É por isso que nós estamos batendo na tecla que nós não podemos conformar, mas nós temos que transformar. Todos os dias você tem que se transformar, todos os dias você tem que renovar, todos os dias você tem que procurar se encher disso, todos os dias você tem que voltar à simplicidade do evangelho, todos os dias você tem que vencer os dardos que o inimigo lança na sua mente, né? Porque uma vez que ele lança na mente e você entra no jogo psicológico dele, ele então vai controlar, porque a mente controla, né? Veja bem que na alma reside as nossas emoções. Então é na alma que vai os comandos para o nosso corpo. Então, veja bem isso, né? E na próxima semana, nós vamos então terminar esta série, tá bom? E nós vamos entrar no termo de transformação. Nós vamos falar um pouquinho dessa palavra transformar, tá bom? Onde nós encontramos aquela palavra original grega metamorfos ou metanoia, tá bom? A gente vai falar disso então próxima quarta-feira. Você é nosso convidado para estarmos juntos aqui nesses 30 minutos abençoados que Deus tem para nós cada quarta-feira. Próxima quarta-feira será o último estudo desta série, né? E no mês que vem, né, mês de novembro, nós vamos mudar a nossa maneira de trabalhar. Então esta série está sendo a última série dos nossos estudos bíblicos online, né? Então vai ser um prazer contar com você na próxima quarta-feira, às 7h30, horário do Canadá. Aqui nós te esperamos. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por este tempo. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Muito obrigado, ó Deus, por estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra seja vida no coração, na mente de cada um dos que estão nos ouvindo nesta noite. Muito obrigado
e eu coloco, ó Deus, toda a igreja, toda a família Trinity House of Hope nas tuas mãos diante de ti e todos aqueles que estão conosco. Que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus, a graça dele também, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nós oramos agradecidos e em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.